Esse é o podcast Juntando os Cacos, episódio 6. Hoje o nosso tema será o MST. Estou aqui novamente com o Rafael Burdi. Tudo bem, Rafael? Felipe, pelo menos a gente teve uma boa notícia hoje. As coisas melhoraram um pouco hoje. Eu acho que sim, cara. Ainda que. Não, ontem a gente já sabia que aquilo que aconteceu ontem no Parque Antártico ia acontecer, não é novidade, mas hoje aconteceu em Brasília, foi uma novidade interessante, né? A Raul, o faquinha é nosso, né, cara? Pois é. Agora, só para dar uma novidade para os ouvintes, que é a seguinte, essa é a última vez que a gente vai comentar uma notícia aqui no programa, tá? Porque a gente vai cortar esse espaço das notícias. A gente viu que ele estava comendo muita parte da parte densa do programa, do núcleo dele, do que realmente a gente queria discutir. E como a gente lançava mais ou menos alguns 4, 5 dias depois de gravar, estava perdendo o objetivo, né? Mas, Felipe, eu queria que tu falasse um pouquinho, por favor, para a gente do que aconteceu hoje de tarde em Brasília. A surpresa geral da nação, o senhor Edson Fachin anulou todos os processos que o Lula tinha na vara federal de Curitiba, que ele foi condenado. Com esse resultado, os processos retornam para a primeira instância, que agora não mais é Curitiba, será o Distrito Federal, porque o Fachin declarou, né, num habeas corpus solicitado pela defesa do Lula, que a vara federal de Curitiba era incompetente para julgar esses processos da Lava Jato em relação ao Lula. O que todo mundo sabia desde o início, e é algo bastante básico no direito, e que a Lava Jato, com concordância de todo o judiciário e do contexto político aí do Brasil, produziu essa excrescência, essa violência contra o Lula. Então, E, Felipe, qual a importância das reportagens da Vaza Jato para esse término? Embora sigam não reconhecidas aí por grandes veículos de mídia, né, cúmplices e coautores deste processo de perseguição política, né, foi muito importante a mídia para produzir esses resultados. Esses processos, esse vazamento de mensagens tinha um potencial que talvez que alguns ministros do STF já estavam tocando nele, né, de declarar suspeição do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, e com isso produzir uma humilhação, uma desmoralização dessa força-tarefa, né, produzindo um dano muito maior que se esse processo continuasse, parece, né, fosse terminado o julgamento que já está correndo no momento. Existem 2 votos a favor do Moro, contra a suspeição, portanto, e ainda existem outros 3 que poderiam declarar a suspeição do Moro, que seriam os votos do Lewandowski, do Gilmar Mendes, que já foram 2 ministros que deram pistas que votariam pela suspeição, e esse terceiro voto seria do Cássio, né? Esse juiz aí que o Bolsonaro indicou, que ninguém sabe o que ele vai fazer. Então, uma interpretação que já surgiu é essa, de que a intenção do Fachin era tirar isso das costas do Moro e voltar o processo para a primeira instância agora já de acordo com a Constituição, que seria o Distrito Federal, e lá fazer uma condenação rápida, aproveitar parte do que já foi feito. Eles só podem aproveitar o que foi produzido na fase instrutória do processo, ou seja, antes do recebimento da denúncia, né, antes do juiz aceitar a denúncia. Tudo que foi feito na fase processual seria anulado, foi anulado por essa decisão. Então eles tentariam fazer toda essa... acelerar o processo para condenar o Lula. Eu acho isso bem difícil, sabe? Porque é muita coisa.
E a defesa tem várias prerrogativas que são tanto incontornáveis, né? Elencar testemunhas, pedir diligências e fazer outras tantas, produzir provas. Antes de a gente continuar e ir para o nosso assunto, a gente fazer uma outra Ainda tem pergunta. o recurso do PGR, né, contra essa decisão do Fachin. Sim, sim. Aqueles depoimentos que envolviam delações premiadas, entre aspas, eles estão valendo para esse processo ou vou ter que ser feito tudo de novo? Pois é, elas foram produção prova, indícios de prova, né? Não Pois são é, provas. velho. Não são provas. Depoimento não é prova, né, cara? Não, o depoimento pode ser uma prova, tá? A delação premiada, ela é um meio de obtenção de prova. Isso consta lá na lei das organizações criminosas. Foi criada, eu acho, a partir de 2012, com a sanção da Dilma. E diz literalmente lá nessa lei que a delação, não é essa palavra, agora eu perdi a palavra correta, colaboração premiada, que foi apelidada de delação, ela é um meio para obter prova. Por si só, ela não pode condenar. E que foi o que aconteceu. foi o que aconteceu. Cabo, né? Eles acharam outros atalhos para fazer isso, aí colocando qualquer asneira, qualquer coisa que eles chamaram de prova para dizer que obtiveram a partir das delações, né? Então eles operaram tudo isso. Em princípio não valeria. No meu entender, não sou jurista, né? Me parece que não valeria. Mas a gente já viu tanta coisa estranha acontecer que quem sabe eles aproveitam tudo que foi feito, né? Dão uma canetada e vamos aproveitar. O que importa na questão do direito é o preenchimento pela política, né? A política faz a lei falar o que ela quiser. Então, vamos ver o quão rápido corre em Brasília exatamente. Agora esse processo. Mas vamos seguir para o nosso programa. O que mais importa aqui. O tema de hoje qual é? É o MST. MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Muito bom. E aí, Rafael, tu vai começar falando das origens do MST? Isso, a gente podia colocar uma das origens do MST aqui no Rio Grande do Sul com o movimento Master em 1979, que é quando, né, no noroeste do estado se fazem as primeiras ocupações, ok? Uhum. Contudo, é importante salientar uma coisa, nas palavras dos próprios militantes do MST, como o Stedley, a origem do MST ela também guarda relações com movimentos anteriores, ok? Com movimentos como as Ligas Camponesas do Francisco Julião, antes do golpe de 64, que lutava pela reforma agrária antes do golpe de 64, ok? Ou então como outras lutas camponesas, como a luta de Canudos, como a luta de Contestado, tá? Uhum. Eles se dizem que são herdeiros tanto das ligas camponesas como dessas lutas populares, ok? Então, para organização desse movimento, foram criados dois encontros, tá? E depois mais 5 congressos, ok? Primeiro encontro em Chapecó, em janeiro de 34, Santa Catarina. Segundo encontro em janeiro de 84 em Cascavel, tá? Desculpa, o primeiro foi em janeiro de 83 e o segundo em janeiro de 84, tá? Seguindo nessa linha, em janeiro de 85 tem o primeiro congresso do MST, tá? No Paraná. Aí o segundo congresso vai ser em maio de 90, o terceiro congresso em junho de 95, o quarto congresso no ano 2000 e o quinto congresso em 2005, já no governo do PT. Esses últimos congressos foram em Brasília, com cada vez mais participantes, tá? O primeiro teve 1.500 e o quinto tem 17.500 participantes. Então, até esse período do governo FHC, né, que são ali 95, 90 o governo FHC e esse de 90 no governo Collor, é manifestada uma clara ligação com o PT e uma evidente vontade de eleger o Lula, tá? Mas aí, ok, em 2005 o Lula já estava eleito, né?
e nas palavras dos próprios militantes, essas eleições do Lula e a vitória do PT, elas não foram suficientes para poder inflexionar o país para o novo projeto popular. E aí, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Durante os governos do PT, de 2003 a 2016, chegou a haver uma ruptura com o modelo econômico do agronegócio? Não, acho que não. Eu também acho que não, Teve cara. algumas relativizações, avanço de algumas medidas e políticas, né? Mas uma ruptura seria muito forte, eu acho. Eu também acho. Sobretudo no que a gente pensa no setor exportador, né? Na Sim, exportação, né? Nesse setor primário exportador, né, Felipe? exato. Mas mais uma questão, assim. Bom, tu tem ideia mais ou menos do quanto. Eu não sei realmente, assim, o quanto se expandiu os assentamentos no governo do PT? Foram mais do que os outros governos. Bem mais. Bem mais, Então houve. É inegável, né? Eu acho que houve sem dúvida. um atendimento, vamos colocar assim, um atendimento a algumas demandas, não? Isso é inegável de se dizer, né, Com cara? certeza, não. Claro. Isso é inegável, cara. Mas é isso, assim, a gente sabe que em larga escala não se buscou outras opções, né, em relação aos latifúndios, por mais que, vamos lá, né, vamos pegar os assentamentos aqui do arroz, plantação de arroz aqui perto de Porto Alegre, ali em Nova Santa Rita, todo o eu não sei se todo, tá? Mas boa parte do que o governo compra para alimentação nas escolas e creches vem dali, ok? O MST é o maior plantador de arroz orgânico da América Latina, Uhum. tá? Tem exportação para alguns países como México, Argentina e tal, mas a gente não encontra esse arroz orgânico do sem terra num supermercado, né, Felipe? Não. É porque aí está envolvida toda a questão do capitalismo, da distribuição dos alimentos, né? Como isso é pensado, né? Uhum, Então, para figurar uhum. uma prateleira de supermercado, tem que ter um contrato, tu tem que alugar aquela prateleira, né? Tem toda uma questão de pagamentos para o supermercado, divisão dos lucros, marketing, e um tipo de produto que é demandado pela população também, né? Exato, Então a questão do exato. arroz parboilizado se chama, né? Esse arroz sem casca, é toda uma pedagogia de consumo que é feita em volta disso, né? É a criação de uma demanda. Então não é viável, talvez, colocar esse tipo de produto a não ser naquela prateleirinha dos orgânicos, né? Que é Uhum, que é colocada, pequenininho. né, para fazer um marketing também. Esse selo Isso. do orgânico acabou, eu acho que lá no metade dos anos 90, sendo uma forma de marketing. É um alimento mais saudável, mais nutritivo. Se falava isso. Não sei se tu Isso, lembra. isso. Eu lembro, Então lembro. foi uma Uhum. coisa direcionada na época para classes altas, né? Pessoal mais que podia se dar o luxo de comer um orgânico, pagar caro por uma fruta orgânica, né? Não tinha essa O questão da orgânico ele ainda é mais distribuição. caro, sabia? Ele é mais caro pela escala da produção, né? Isso. Pela tecnologia que é envolvida, e por todas essas questões. Mas eu acho Mas que eu vou te falar que não tá tão mais caro o arroz orgânico sim, do arroz do já foi mercado. bem mais. Atual A conjuntura diferença já de foi. produtos já foi bem mais, de preços, né? Exatamente. E a variedade de produtos oferecida pelos agricultores familiares de pequenas propriedades, pelo MST, pelos assentamentos, ela está aumentando, ela aumentou bastante também, ela era mais restrita. Então é porque eles estão também pegando tecnologia, ganhando experiência, né, trocando ideias com outros movimentos internacionais. Então tem tudo isso. Eu vou assumir aqui que eu sou um consumidor do arroz do MST e Arroz terra livre. não só do arroz, como dos grãos, do feijão, da lentilha também.
daquela loja da Reforma Agrária ali do Mercado É, Público de Porto Alegre, cara. eles vendem na feira agroecológica do Bonfim também, nos sábados Também, de também manhã. nesse. Eles têm uma banca lá. Uhum. Também, também. E de novo, não é tão mais caro e vale a pena, cara, por duas razões. Porque um arroz é um produto gostoso e tu sabe para quem tu tá dando teu dinheiro, né? É, sim, sim, Tu sabe, tu sabe para quem tá indo aquele dinheiro que tu tá comprando aquele produto, tá entendendo? sim, Tá comprando quase que do consumidor diretamente. Tu sabe quem é o cara. Desculpa, do produtor diretamente. Tu sabe sim, quem é o cara, entende? sim, sim. Ah, e não tem agrotóxico e gera distribuição de renda, justiça social, todas essas coisas. Tudo isso que está envolvido nesse preço, né? A questão do preço Perfeito. também é porque ele está sendo vendido para a classe média naquele momento, por isso que ele tem aquele preço. O arroz, os produtos do MST, eles não colocam só para o comércio, né? Eles também fazem vendas para outros movimentos sociais. Eles têm muitas ações nesse sentido. Agora, durante a pandemia, eles doaram toneladas e toneladas e toneladas de alimentos, né? De Eu lembro. suas, Aham. dos seus assentamentos. Então, tem um lado extra comercial aí também na distribuição dos produtos do Uhum. MST. Uhum. Mas assim, Felipe, agora eu queria que a gente pensasse um pouco. A gente falou em 79, início dos anos 80, e qual era a conjuntura do Brasil nesse momento de 79 e 80, né? Pois é. Já, É, já era o final da ditadura. exatamente, o fim da ditadura militar, governo já Figueiredo prometendo uma abertura lenta, gradual e segura. Contudo, a ditadura continuava sendo violenta com os movimentos sociais, com os movimentos de oposição, eleição para presidente ainda não havia. Eu acho que a primeira eleição de governador, se não me engano, foi em 82, 82. Uhum. tá? Em conjunto a isso, o campo, entre aspas, se modernizava, né? Tinha aquela questão da Revolução Verde, a mecanização da lavoura, que expulsava milhares de agricultores do campo, né? Uhum. Essa mecanização da lavoura, evidentemente, com uma produção voltada para a monocultura, como ainda hoje é, um crescimento exponencial da soja em regiões como tu tem ali, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, e tu pode ir subindo em direção ao norte, lá, o Amazonas, tá? Ou seja, o avanço do capitalismo Uhum. liberal sobre a agricultura. Uhum. Ok? Junto a isso, junto a essa expulsão, né, desses agricultores pobres e de suas famílias do campo, da terra, tem um aumento da violência no campo, né? Porque a expulsão nunca é pacífica, a expulsão é Uhum. violenta, a expulsão é agressiva, e a expulsão vai gerar essa resistência, que essa resistência, ao longo do tempo, se solidificou justamente na criação do movimento Sem Terra, Uhum. né? Uh, E aí, Felipe, eu vou pensar agora. Vamos lá. Os objetivos do Sem Terra. Qual é o objetivo principal do movimento Sem Terra, Felipe? É produzir a reforma agrária? Reforma agrária, né? Terra para todos. ah, e talvez aquela questão da consciência da luta de classes, né? Sim. né? E a forma da luta dos trabalhadores sem terra, do MST, é a ocupação. Tá? Bueno, se a forma de luta do trabalho urbano, por si, é a greve. Né? Para o sem terra, a greve do sem terra a greve do sem terra é a ocupação. Tá? Uh, entender isso é entender como se faz essa militância dos sem terras. Tá? E por quê? Bem como a greve do trabalhador urbano, ela é um movimento coletivo, né, de todas e todos os trabalhadoras e trabalhadores, porque uma greve de um cara só não é greve, né, cara? A greve do trabalhador só não é uma greve. Tu não foi trabalhar aquele dia. Se
a gente vê isso em vários setores, né, dos nossos trabalhos. Se todo mundo não aderiria à greve, cara, lamentável, mas sempre vai ter dois ou três que vão trabalhar e vai ser lamentável, a gente sabe disso, tá? Então a ocupação também é uma mobilização coletiva, tá legal? Sobretudo porque ela envolve o fazer no campo, o fazer na terra, derrubar, cortar a cerca, montar as barracas, fazer brotar o acampamento em si, ok? E quando a gente fala, Felipe, eu quero tua ajuda, tá? Eu quero tua ajuda aqui nisso que eu vou relatar, te contar. Como se faz a organização e como se luta, tá? Os Sem Terra, militantes do Sem Terra, dizem que, as lideranças militantes Sem Terra dizem que é da luta e da prática que se faz o movimento. Ou seja, o movimento surge da luta. O movimento surge da luta, que é a ocupação da terra. Aí, Felipe, eu queria que nos desse uma ajuda para pensar isso a partir da perspectiva do historiador britânico Thompson, em que ali quando ele fala aquela questão da formação da classe operária inglesa, né, e da formação de uma consciência dessa classe, e se a gente poderia, tu acha que a gente poderia aplicar, que explicasse para nós um pouquinho o que é isso, e a gente poderia aplicar essa perspectiva nessa forma de luta e de ocupação que o Sem Terra tem. Foi claro na pergunta? Acho que sim. Olha, é uma discussão interessante. A questão, como o Thompson vê a questão da luta de classes, né, ela é um pouco diferente do que um marxismo mais ortodoxo viria para isso, né? Uma concepção mais estrutural de luta de classes, aonde as pessoas poderiam ter uma falsa consciência sobre a sua posição na sociedade. Então, com a tomada da consciência, elas perceberiam a realidade da sua condição, que é a realidade da exploração, e então assim se tornariam a classe. A questão do Thompson, que o Thompson traz, ela é importante, porque ele coloca nesse sentido que tu rascunhou e apresentou para nós. Existe essa imposição, existe uma questão da luta, né? Existe uma situação concreta que se impõe a essas pessoas, e essa luta vai se construir nessa própria forma de resistência contra essa exploração, né? Então é algo que vai se montando, é algo que vai, o cotidiano, a realidade dos operários e as saídas e ferramentas que eles constroem nessa trajetória vai produzir um sentimento de pertencimento a essa classe, ao que eles vão chamar de classe, né? E nessa ação, então, vai ter uma reivindicação desses direitos e uma luta contra o que eles constroem como a exploração. Não há uma classe objetiva a ser descoberta, não há uma exploração objetiva a ser descoberta, né? É uma produção desses sentidos, há uma significação desses sentidos. A luta se faz ativamente. Se isso se aplica ao Sem Terra, eu acredito que sim, ao MST, né? Porque a questão, como tu colocou, da expulsão, que eles sofreram essa chegada desses empreendimentos apoiados pelo governo da época, né? Foi um empreendimento que tinha por trás de si uma validação jurídica, uma omissão das autoridades, financiamento, tudo isso para substituir uma forma de produção por outra, né, que implica esses grandes proprietários e os latifúndios e tudo que vem junto com isso. Então a resistência se faz nesse sentido de uma situação bastante concreta e com armas bastante concretas, né, que no caso foi as ocupações. E se organizando nessa realidade,
eles constituíram um movimento e se fizeram, então, esses lutadores do MST. Tu sabe que tu acha? Não, cara, eu concordo, e quando eu te falei isso, eu pensei que talvez eu estivesse viajando um tanto, mas se é isso, a partir dessa luta se faz a construção dessa consciência de uma classe trabalhadora, que seja uma classe trabalhadora campesina, né? É, o importante, eu acho, que o Thompson, a grande contribuição que ele traz é a consciência como uma construção, não como Construção, perfeito. uma descoberta de uma realidade objetiva. Porque é tudo muito contextualizado nessa situação, né? O que é exploração para essas pessoas? O que vai ser essa luta? É do dia a dia, do cotidiano deles. Eles construíram, foram construindo isso, foram construindo uma memória dessa luta também, que serve como uma arma para eles posteriormente, né? Então eu acho que dá para pensar esse movimento sim como um movimento de formação de classe. A gente tem que pensar esses movimentos como mais levando em conta a geografia também, né? Sim. Não é a formação de classe brasileira, por exemplo, né? É uma operação local que aconteceu e se difundiu pelo Brasil pela ação do movimento, né? Que repetiu, que construiu essas formas de luta e depois difundiu essas formas, mas ela não abarca a totalidade dos trabalhadores brasileiros. Ela não, né? Ela não é uma situação geral dos trabalhadores brasileiros. Ela é uma Sim, situação claro que não. local que se repetiu localmente em várias situações. E aí vai ter várias peculiaridades também do MST regionalmente. Deve ter, né? Até por isso ele é um movimento dos trabalhadores sem terra. Ele não vai se dizer que não, nós somos a central dos trabalhadores, nós Isso. somos o único movimento dos trabalhadores. Não, nós somos o movimento dos trabalhadores sem terra. O nome está explícito nisso. E Eu sabe acho que que você sim. falou em geografia, Felipe? E a gente discutiu que alguns termos a história, os historiadores não dão muita importância, como, por exemplo, a questão do espaço e do território, Uhum. que são muito caros para a geografia, que a gente leva muito em conta, né? Eu acho que sim. E, o, e eu estava vendo, tem um sociólogo chamado Michel Louvier, não sei pronunciar o sobrenome dele, Michael Louvier, ele é um sociólogo brasileiro, e sobre a questão do território e do MST, ele vai falar que a territorialização por meio da luta e da ocupação, que quando cada assentamento é conquistado, esses assentamentos eles vão ser uma fração do território do sem terra, né? Que vem ao encontro daquilo que tu falou, Felipe. São vários lugares distintos do país que existe a luta pela terra e cada assentamento conquistado é um assentamento do MST, do sem terra, tá? Então, ele chama o MST de um movimento socioterritorial, ok? E ele resume dizendo que é da ocupação da terra que nasce o MST. E o que guarda muita relação com o que a gente estava discutindo antes, né? Dessa questão do movimento que surge a partir da ocupação da terra, a partir dessa forma de luta que é justamente ocupar os territórios, latifúndios que são improdutivos para poder produzir essa territorialização, né? Sim. Agora, dando prosseguimento aqui na nossa conversa, eu queria que a gente lembrasse um pouco da importância da Igreja Católica em um momento da América Latina, no final dos anos 70, meados dos anos 70, na verdade, anos 70 em si, né? Que é a teoria da libertação, né? Que Teoria da libertação, isso. tá ligada a caras que
de uma certa maneira, vão ter ligações com vários movimentos sociais de esquerda, inclusive alguns com cunho marxista, né? Uhum. Aqui no Brasil, isso ficou muito evidente. No México, isso também. Nicarágua, isso ficou muito forte, né? Sobretudo na Revolução Sandinista, tá? Então, o surgimento do MST, ele conta com o apoio dessa de membros do clero ligados à teoria da libertação, tá? Foi o surgimento da Comissão Pastoral da Terra e a importância daquelas comunidades eclesiais de base, tá? Que faziam justamente um trabalho junto às populações mais pobres do Brasil, né? Uhum. Um dos grandes destaques é a atuação de alguns bispos como Dom Pedro Casaldáliga, que ele faleceu no ano de 2020. E o Dom Pedro Casaldáliga também ele estava bastante ligado à luta dos territórios indígenas no Brasil, tá, cara? Ao mesmo tempo que a gente fala sobre a questão da religião, sobre a questão da religião católica e do catolicismo presente, e não dá para a gente ignorar a força da Igreja Católica dentro desse movimento e dentro de vários e várias movimentos sociais dentro do Brasil, né? A gente sabe que até o próprio PT teve uma boa base de fundação de membros da Igreja Católica, né, cara? Como, por exemplo, o Livro Dutra é um deles, né? Sim. Mas junto a isso tem uma coisa um elemento, uma coisa horrorosa, né? Mas um elemento que chamam de mística. Que o mesmo autor Michel Louvi chama de mística, tá? A Sabrina Fernandes, que já foi citada aqui nesse podcast, ela fala o seguinte: olha, é impossível tu compreender o movimento sem terra sem entender o que é a mística do movimento, tá? E o que é essa mística do movimento? O que significa a mística? A mística dos X-Men? Não, não é a mística dos X-Men, né? Não tem a ver com a mística dos X-Men. Mas o Michel Louvi define como um milenarismo profano, tá? Que faz parte da expressão desse universo moral do Sem Terra. Tá legal? E essa ideia desta mística, a partir desse milenarismo profano, ou seja, da ideia de que no futuro nós possamos ter terra para todos e para todas, tá? É isso que aglutina, o que une o movimento. E ao mesmo tempo que ele une o movimento, né, dessa coesão interna, ela também aumenta a possibilidade da relação com a sociedade externa, como forjando algumas alianças, como, por exemplo, uma aliança que o movimento CTA tem com o Partido dos Trabalhadores, que é bem evidente, que está sempre apoiando e sempre apoiou a figura do Lula, né? E sempre recomendo o voto no PT. Tá? E essa mística é interessante porque a gente falou sobre o coletivo, então é necessário que essa mística também seja coletiva para o grupo. Por que essa mística é importante para o grupo, para o coletivo? Porque ela é importante para o grupo, para o coletivo, dentro dessas lutas de massa, tá? Tanto nas comemorações como nas derrotas, tá legal? E nesse sentido, mesmo nas derrotas, ela vai ter o papel nas expulsões, por exemplo, né, das ocupações, quando a brigada vai lá e bate todo mundo, ela tem o papel e a função de revigorar, né, e de dar novas e maiores forças para a luta, para continuar unido, para continuar fortalecendo o movimento. Tá? E quando a gente se pergunta, tá, mas e onde é que a gente pode visualizar, perceber essa mística no material, né? E a resposta seria tanto na força dos gestos, nas bandeiras, nos símbolos, na postura dos militantes, o que acontece dentro dos assentamentos, no sentido da poesia, do teatro, das músicas, tá? Dos símbolos do MST,
referir às bandeiras que sempre estão erguidas durante as marchas, tá? Eles têm uma certa ritualização em relação a esses símbolos, né? Especialmente, eu me lembro em relação à bandeira e ao hino também, que eles, o hino do E o do boné, MST Felipe. A bandeira, o hino e o boné. é, A roupa, o boné, né? A vestimenta. sim, Mas, sobretudo, o boné, porque antigamente era um chapéu de palha grande e agora é substituído pelo bonezinho vermelho. sim, a bandeira, eles, pelo menos, não sei se isso se manteve e como que isso na prática se aplicou, enfim, mas a recomendação é que a entrada da bandeira no assentamento fosse um momento de respeito, de observação, né? Fosse um momento dotado de alguma solenidade. Assim como também a questão dos hinos e, enfim, do vestuário, enfim. Então tem uma transmissão aí, eu acho que também eu vejo aí uma questão, uma apropriação dessa mística em relação à influência católica, que foi, como tu disse, ela foi muito forte no início do movimento, né? Ajudou a estruturar, a expandir o movimento pelo Brasil junto a essa pastoral da terra. Perfeito. E em algum momento isso se percebeu que essa aliança com a Igreja Católica, ela limitava um pouco a luta também, né? Ela não tinha a profundidade que alguns segmentos mais alinhados com o marxismo estavam trazendo, né? Estavam disputando em relação a isso. Sentidos de revolução, sentidos de protagonismo popular mesmo. Então, É uma foi, leitura própria, né, Felipe? Eu diria que é foi uma leitura. A ocorrendo um mística vai certo ser uma leitura afastamento, própria. né? Mas essas marcas, elas, acho que sim, permanecem. Porque eu entendo isso como uma leitura própria. A mística como uma leitura própria dessa ideia de um milenarismo, dessa ideia de uma possibilidade de uma nova sociedade. Porque aí tu tem esse ponto de encontro entre ideias tanto marxistas como de algo mais relacionado também ao próprio cristianismo, né? Com E certeza. ao mesmo tempo, Felipe, eu falei das marchas, a marcha também vai entrar nessa ideia de ritualização que tu estava comentando, né? Porque todos marcham juntos, tá? Todos marcham juntos com a bandeira que tu Em tá fila, falando né? erguida sobre as cabeças, tá? E tu tem jovens, tu tem velhos, tu tem adultos, tu tem mulheres, tu tem homens, né? Sim. Todos marchando juntos. Uma coisa, Felipe, que eu queria destacar é a violência tanto do Estado como de particulares contra os membros do MST. Né? A violência na desapropriação das terras, na desocupação das terras, a violência quando tu tá desbloqueando as estradas, tá? E que é feita tanto, de novo, pelas forças do Estado, como por, vamos botar, milícias rurais armadas, tá legal? Eu acho que o episódio mais marcante, mais triste, foi o massacre do Eldorado dos Carajás, né, no Pará. Não sei se você está lembrado disso. Lá foi em meados dos anos 90. Acho que isso aí era governo. Não lembro se Collor ou Fernando Henrique, tá? Você tá lembrado? Que Sim. governo era? Eu acho que era Fernando Henrique, cara. Eu acho que era o Fernando Henrique. Acho que era Fernando Henrique. Então, o massacre dos Eldorado dos Carajás foi talvez o mais conhecido de todos, mas essa violência de tanto das forças policiais, né, como dessas milícias armadas por fazendeiros, ela tá nesse cotidiano também do movimento, tá? A gente não pode perder isso de vista, isso tem que ser bastante destacado. Mas agora, Felipe, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a questão de como é a legislação da terra. Primeiramente, o que é o INCRA? Pois é, eu vou chegar nisso lá no final. Vamos chegar nessa resposta. Mas eu vou começar, Rafael, muito, muito antes. Aí na época pré-colonial, né? Tenho lido alguns textos e tal que dizem, indicam
né, que nessa época pré-colonial nós teríamos um comunismo primitivo. Eu achei um pouco Bah. engraçada essa palavra, porque reúne dezenas, centenas de sociedades, milhares de sociedades e culturas, tudo num único termo, assim, né? É uma leitura muito errada. Muito superficial, né? Isso. Não, Para a não. gente entender como essas sociedades e culturas concebiam a Terra, concebiam suas vidas, a gente tem que estudar essas sociedades que eram muito distintas entre si. E aí a gente vai se valer da arqueologia e dos vestígios materiais que chegaram a nós daquela época, né? Mas a partir de 1534, já com a colônia, um período que marca uma intensificação da exploração colonial, a gente teve a divisão das capitanias hereditárias, que o pessoal estuda lá no colégio, né? E aí cada capitania foi assumida pelo seu capitão. O texto que eu estou utilizando aqui coloca como uma doação. Essa palavra talvez gere uma certa confusão, porque não era uma doação, não existia uma transferência de uma propriedade, né? A propriedade Uma era da coroa. permissão, né, cara? Isso, mas eu acho que o mais correto seria uma permissão, Do uma uso da terra. Aham. designação para a exploração da terra e para gerar bens que interessavam a metrópole, né? É que aí também vai entrar outras coisas, como a questão do que significava a economia do dom e da reciprocidade para o antigo regime, né? Sim, entra a questão do dom, exatamente. E que é uma É, discussão muito mais longa que não. A gente pode exato. fazer em outro momento. A gente pode fazer em outro Então momento. essa Mas segue, doação segue. ser entendida no sentido de uma permissão vai resolver a nossa situação aí. Exatamente. Então, o que eu quero ressaltar é que nesse início não havia então, a divisão da propriedade, não existia essa noção ainda consolidada, né? Era um bem, a terra pertencia à coroa. A partir de 1850, que é um período muito importante na história do Brasil para a gente entender que acontecia aí fortemente o declínio, né, do tráfico negreiro. E 1850 foi o período em que foi o ano em que foi proibido o tráfico negreiro pelo Império Britânico, né? Isso prejudicou, diminuiu o tráfico negreiro internacional, aumentou o custo do Lei Eusébio de Queiroz no Lei Brasil. Eusébio de Queiroz. Então, isso já estava antevendo a decadência da instituição da escravidão. E a partir de 1850 foi regulamentado, através da Lei 601, a questão da venda de terras, né? Segundo o Stedley, que é ainda o coordenador do Sem Terra, do MST, foi um momento de sacramentar o latifúndio no Brasil, né? De sacramentar a concentração de terras e colocar essas terras na mão da classe alta. Então, os escravos, os negros escravizados, né, com a decadência desse trabalho escravo, com a Lei Eusébio de Queiroz, depois a Lei do Ventre Livre, né, essa forma de trabalho foi decaindo, os escravos começaram a ser muito caros, e a manutenção dos escravos na propriedade se inviabilizou essa forma de produção. E então já se anteciparam essa questão da venda de terras. Então ela deixa de ser uma propriedade exclusiva então da coroa e passa a ser um objeto de negócio. É um momento, e o que eu quero deixar mais marcado assim, em que a terra se torna uma mercadoria. A terra se comodifica. Se Porque passa a até ser aí, né, Felipe, tinha a possível doação das Seis vender. Marias, né, cara? Os capitães, né, das capitanias hereditárias podiam designar parcelas da sua capitania para outros colonos produzirem. Eu queria só fazer um destaquezinho para uma coisa que tu tá falando, Diga. que quando imigrantes alemães chegaram no Rio Grande do Sul,
na década de 1820, esses caras vão receber terras, né? Isso é importante destacar, cara. Uhum. Esses caras vão receber terras, então esses caras vão receber lotes de terras para poder fazer o trabalho. Exato. Isso é importante da gente destacar, né, cara? Porque, enfim, a gente sabe o quanto que pessoas brancas têm privilégios dentro do Brasil, e quando a gente fala isso, é sobre esse tipo de coisa que a gente está se referindo. Uhum. Porque, fim ao cabo, né, a gente vai, eu vou só acelerar, mas tu vai retomar depois. Quando em 1888 tu tem a abolição da escravidão, tu tem uma população inteira que não recebe um centímetro de terra, né, Felipe? Eles são abandonados apenas, né? Exatamente. Desculpa te interromper, mas... Alguns ficaram trabalhando enquanto não tinha outra força de trabalho, né? Como arrendatários e tal. Mas a grande parte saiu, foi expulsa das terras, né? E ficaram sem nada. A própria população indígena missioneira, por exemplo, com a desegregação das reduções, em virtude da implementação do sistema de trabalho mais opressivo e mais ligado a um liberalismo capitalista, eles vão ter que vão ser obrigados a virar peões, né? Nas fazendas. Vão ser obrigados a ir para peonagem. Porque senão, para onde é que tu vai, né, cara? Isso é bem interessante. Essa questão do pós-abolição, assim, é um assunto muito rico também pra gente trabalhar, eventualmente. Mas aí retomando, a partir de 64, a Lei 4.504, é feito o Estatuto da Terra, né? E ele estabelece a reforma agrária. Então, dentro da ditadura militar, nós tivemos a aprovação do Estatuto da Terra. E quem lê essa lei, vai achar ela muito progressista, inclusive muito interessante, né? Porque ela prevê um conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da terra. Só lembrando, em março de 64 aconteceu um episódio catastrófico na história do Brasil, né, tia? Isso, ela é de 30 de novembro de 64, no final do ano. Sim. Então, e, Felipe, tem um negócio aí no que tu está falando, porque dentre as reformas de base previstas pelo governo João Goulart, estava a reforma agrária, né? E é claro que o golpe de 1º de abril de 64, eu falei março, mas é abril, 1º de abril de 64, ele tá entre os apoiadores do golpe e os grandes latifundiários do Brasil no período, né, cara? É algo, talvez que com a aprovação dessa lei, né, tentar dar um sinal nessa ditadura de que as coisas continuam funcionando, que a democracia não foi abalada. Talvez fosse nesse sentido a aprovação desse Estatuto da Terra, né? A gente teria que talvez ouvir alguém mais especialista nesse período, o que significou, o que estava sendo discutido em relação à reforma agrária durante a ditadura militar, né? Foi um dos motivos também do golpe, talvez, de barrar essas reformas de base aí que tu colocou, né? Sim, se superdimensionando essas medidas também, né? Foi o principal motivo, foi impedir essa reforma de base, né, do João Goulart. E tu sabe que um dos primeiros movimentos a ser duramente, cruelmente reprimido, com assassinatos, com torturas, desaparecimentos, foi justamente o das ligas camponesas, né, cara? Foi, sim. Então, e isso até vem contradizer uma falácia de que no seu princípio a ditadura não foi violenta, a ditadura não matou. Não, a ditadura foi violenta, torturou e matou desde o primeiro dia, né, cara? Sim. Não reprimiu tanto, foi só a partir de 68 com AI-5. É uma falácia, né? Isso é uma grande mentira, entendeu? Claro. Então, e isso tem que ser deixado bem evidente, tá? Isso tem que ser desde o início, bem explícito, tá? E, de novo, um dos principais movimentos a sofrer todo esse tipo de repressão foi justamente as ligas camponesas. Até porque no espaço urbano essa repressão é mais visível. Mas no espaço rural
ela não é tão visibilizada, né, Felipe? Uhum. Porque é um espaço mais afastado, é um espaço que não aparece tanto na mídia oligopólica, nos grandes jornais, né? É, existem às vezes quase regimes de soberania local, assim, né? Uma lei local, né? Quem tem suas milícias é que ditam as regras. Isso para não contar quando o dono da emissora de TV é o dono da terra, né? Sim, sim, sim. É bem isso. E aí, então, continuando aqui com a trajetória da legislação, em 67, nós temos uma regulamentação desse código, tá? O Código Agrário de 64, mas todas essas leis, obviamente, elas ficam no papel, né? Não havia a vontade política, o objetivo político de fazer a reforma agrária. Era absolutamente ao contrário que os operadores, né, dessa época, como tu disse, o golpe foi dado para barrar esse tipo de reforma que estava sendo anunciada até timidamente pelo João Goulart. E aí nós temos, nessa mesma época, a realização, a construção do INCRA, que no ano de 70, né, o governo federal, olha quanta coisa a ditadura fez, cara. Fala mal da ditadura. Não, Em nossa, 1970 foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que ficou com responsabilidades, então, de fazer desapropriações, pagar indenizações, né? Essas indenizações seriam através do imposto, coletadas através do Imposto Territorial Rural, ITR. Tivemos também em 69, Decreto-Lei 554, de 25 de abril de 69, que regulamentou o processo de desapropriação dos imóveis rurais. Então, zonas críticas, que seria feito em zonas críticas de tensão social. É tudo muito curioso, assim, a aprovação dessas leis nessa época, né? Seria interessante a gente entender o que contextualizou e como que foi feito isso, quais foram os usos que foram colocados essas leis e decretos, né? eu tenho interesse pelos usos, né? É, De como é que os caras se isso, aproveitaram disso, assim, cara. Isso que eu tava exatamente. pensando. Qual que foi a atuação do INCRA na ditadura militar, né? A partir de 1970, rende uma bela dissertação. E aí, em 85, foi criado o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário. Então, aí já era o governo. O Sarney, já em 85? Era, Eu né? não lembro se é o Sarney ou o Figueiredo, ou se é a transição, né? Deve ser a época Mas de é transição. Sarney ou Figueiredo. Ou o eu acho que é Sarney, porque Figueiredo Eu acho que já era o Sarney, né? O Figueiredo foi era 84, Sarney, era José mas era Sarney desse que. período de transição mesmo. E aí Enfim, foi criado esse Ministério de Reforma e Desenvolvimento Agrário para começar a colocar em prática o Estatuto da Terra lá de 64, né? Esse consenso que começava a se construir da velho, saída gradual só da uma parada. ditadura e a construção de uma nova Constituição, já com a pressão do movimentos sociais, o MST, entre outros, já se pensava a construção, então, o cumprimento desse Estatuto da Terra. Duas coisas só, Felipe. Olha só quantos anos demorou para ele ser É, posto em prática. 21 anos, cara. posto em prática talvez já seja uma Um colocação exagero. generosa, né? Mas Não, uma foi. medida mais concreta, quem sabe, Aham. né? Isso, melhor Para dizendo. E outra coisa, tu falou em 85, e que eu tenho inclusive certeza é que uma não. preocupação diplomática do governo, me parece, assim, né? De se colocar Tem assim um outro ponto, nos organismos internacionais também. tem um outro ponto, e não é por acaso, eu acho que seria de 85, porque a gente for lembrar, é lá a partir de 85, 79, 85 que surge o movimento sem terra, né? O primeiro congresso, que vai ser quase que o fundador em si do MST para todos os estados do país, é em janeiro de 85, Uhum. né? Então,
eu não vou desvincular esse tipo de coisa de uma pressão social, Sem dúvida. de luta por as demandas. Porque a gente sabe que todos os avanços, todas as conquistas de trabalhadores e trabalhadoras são feitos a partir da luta, né? Não vem do nada, assim, cara. Sem dúvida. Essas medidas institucionais são impostas, são exigidas, são construídas por esses movimentos. Porque se elas se constroem só dentro das próprias instituições, elas se esvaziam. Ou elas servem para interesses que tomam conta do Estado, né? Que são aqueles que regem o Estado e os poderes. A gente sabe que não, literalmente não cai do céu, né, Felipe? Não existe isso, né? É muita luta, é muito sangue, é muita. Né? Sangue, né, no sentido de perda de companheiros. Todas as conquistas de trabalhadores e trabalhadoras, nada de graça, né, cara? Nada vem Não. assim de nada. Então, Rafael, a gente já está aí com 55 minutos de podcast e Quase chegamos nas vésperas da Constituição de 88. Quem sabe a gente faz um segundo episódio a partir de 88, né? E concordo. eu acho que tem muito assunto ainda aí pela frente. É mais um assunto muito rico, né? Outra coisa que a gente vai ter que falar a partir de 88 é desmentir. Eu vou usar essa palavra que eu não gosto, expressão que eu não gosto, fake news. Mas a palavra é mentiras construídas em cima do MST, né, cara? Sem dúvida. Porque graçam fake news e mentiras e coisas que não tem sentido, assim, a partir em cima da luta do MST, porque essa luta ela incomoda os mais poderosos. E se ela não incomodasse, não teria uma série de levianidades, mentiras e bobagens que se inventam, né, cara? É isso aí, é verdade. Vamos passar então para dicas culturais? Vamos passar para as dicas culturais. Quer começar, meu amigo Felipe? Eu vou indicar, posso começar. Comecei a assistir agora o seriado Lupin, que é sobre um ladrão muito engenhoso, né? Um seriado francês. E é um seriado bastante dinâmico, uma história muito bem amarrada, que te prende, né? Belo roteiro, né, Um Felipe? belo roteiro, sim. Sem assim, cair num besterol melodramático. Tenho visto algumas porcarias ali, né? Nesse serviço vermelho aí de streaming. Mas... só um parênteses, eu assisti O Tigre Branco. Vou fazer uma contra-recomendação, uma anti-recomendação. Já ouviu falar nesse filme? Eles meio que venderam esse filme como o novo Parasita. Eu vi. Cara, eu achei eu não achei péssimo. Pá, eu achei uma porcaria tremenda. Mas não é tudo. Mas assim, tá muito. Cara, tá assim, ó, anos-luz. Parece uma imitação do... Como é que é o nome daquele filme indiano? Que tinha uma edição bem ágil, assim. Eu não gostei desse filme. Quem quer ser milionário? Isso. Parece naquela direção. Ele inglês, cara, esse filme. E aí um roteiro, assim, meio forçado. Eu não gostei de Quem quer ser milionário, tá? Eu achei uma porcaria. Eu achei até... Pelo menos é um filme que te prende. Esse queria ser isso, O Tigre Branco. E não conseguiu. Um filme chato. Nenhum personagem interessante. Tinha tanta coisa interessante para eles trabalharem ali, com a sociedade indiana, com as castas, né? Relação das classes. Eu acho que o problema de ser um milionário é que ele é só uma montagem, o roteiro é um pé no saco. Isso pode ser. Sim. É só uma montagem boa. Porque tu pode fazer tipo o Central do Brasil, não. Cidade de Deus, que é uma montagem muito boa, e o roteiro é muito bom, e uma direção muito boa. Temos... Ser milionário é só uma montagem boa. Quando a gente for fazer um episódio de masculinidades, me lembra da gente abordar o Cidade de Deus, tá? Porque tem várias questões de masculinidades negras ali, de representação de masculinidades negras que a gente pode discutir, que são bem problemáticas. Ok. Então a minha recomendação é o Lupin e a minha anti-recomendação é o Tigre Branco. E tem um ator muito bom que é o Omar Sy, que é o próprio Lupin. Sim. Que é daquele filme que também eu acho que foi super valorizado na época, aquele Intocáveis, né?
eu não assisti, não. Ele foi super valorizado na época, assim. Não é ruim, Sim. mas também não sim, é. imagino. Nossa, que maravilha. Eu queria recomendar duas coisas. Primeiro, um outro podcast, que não é concorrente, porque a gente não tá na plataforma verde, né? Que tu também gosta bastante, que é o Cinematório. O E, Cinematório é muito cara, bom. Eles não é estão muito. de recesso ainda, de férias? Cara, eu acho que eles meio que voltaram. O último Não sei. episódio que eu tinha visto era de 10 de fevereiro. Não, eles lançaram um episódio essa semana, mais ou menos, aí, Legal. cara. Eles É lançaram muito essa bom, o semana. Cinematório é muito bom. O Renato e a Raquel, né? Os apresentadores. São caras de Belo Horizonte que entendem muito de cinema, assim, Felipe. Eles entendem bastante de cinema. Sim. E eles conseguem ser. Não são rasos, não são, tipo. É que tem vários canais do YouTube que são os bobo alegre falando sobre cinema e tal. Eles não Isso. são Eu isso não aí. gosto, não gosto. Até o Omelete meio que se tornou isso aí com o tempo, mas. Pois é. Mas. Eu até assisto Omelete às vezes, mas às vezes cansa, assim, a forma de como o Omelete aborda e gosto de tudo, que tá, tudo é muito bom. Mas o Cinematório é muito bom, cara, mas ao mesmo tempo que eles têm profundidade, eles não são pernósticos, assim, né, cara? Não, eles se comunicam muito bem. Sim, é muito acessível, assim, né, cara? A forma de como eles falam e a forma de como eles apresentam o cinema, porque ali, para além de uma análise técnica, tem uma análise de paixão também envolvida. Porque é um negócio que tu gosta, cara. Tu vê um filme, tu gosta daquilo, né? É inegável. Sim. Tu gosta de cinema, cara. Tu te apaixona pelo cinema, tu gosta do filme. Cara, é isso que numa comédia ruim tu pode rir. Mesmo com comédia ruim tu pode rir, né, cara? Ah, mas e por que eu ri naquela comédia ruim? Ah, alguma coisa tem pra ter rido. E eles levam muito isso em conta. A emoção envolvida no cinema, Felipe. E a outra recomendação é uma série documental da Globoplay. Quem tem Globoplay pode assistir. Quem não tem vai ter que apelar para contravenção, que é Doutor Castor. E tem a ver com isso aí, né? Porque é sobre a vida do Castor de Andrade. Tá? O Castor de Andrade, para quem não sabe, foi um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, né? Ali nos anos 80, 70, 80, e mostra tanto a atuação dele na contravenção do Jogo do Bicho, como também a atuação dele junto ao Bangu, acho que é Bangu Atlético Clube, que é um clube de futebol do Rio de Janeiro, que é um clube muito pequeno, que conseguiu, por exemplo, ser vice-campeão brasileiro em 85, com um bom time, né? E com muito dinheiro que o Castor de Andrade injetava no clube, no time, e também a atuação dele junto à escola de samba Unidos de Padre Miguel, né? A Padre Miguel. Não, desculpa, Mocidade Independente Padre Miguel. O Unidos de Padre Miguel é uma outra escola também da mesma região, menor. A Mocidade Independente de Padre Miguel, que não tinha ganho nenhum título até os anos 70, aí em 70 e poucos ganhou um, aí lá em 91, 92 ganhou um bicampeonato e mais recentemente, em 2016, ganhou um outro título, tá? E aí a Mocidade, ela também recebe um capital violento do Castor de Andrade e, bem como várias outras escolas, eram bancadas com bicheiros, né, Felipe? E ela dá uma dimensão muito visível daquela grandiosidade que vai ser o Carnaval Carioca, né? Um grande espetáculo, muito bonito. Para quem gosta de futebol e carnaval, a série ela é um prato bastante cheio, assim, cara. Vale a pena assistir, cara. É uma série de 4 episódios. Doutor Castor. Legal. Uma ótima recomendação. Então tá, Rafael. Eu acho que era isso por hoje. Nos vemos novamente em 15 dias. Vamos ver o que vai acontecer durante esse período, né? 15 dias é muita coisa, é muito tempo. Esperamos que a situação da saúde melhore, né? Que desafogue um pouco o leito dos hospitais. Que a vacinação acelere. A vacinação acelere, que o contágio diminua. Porque tá difícil. Enfim, aqui no Rio Grande do Sul, tá muito, muito grave. Não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, cara. A gente espera que a situação de verdade melhore para todo mundo, assim, cara, nesse sentido. Bueno. É isso aí, então. Grande abraço e até a próxima. Abração, gente.
Valeu.